Sementes de fé, com o bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor. Convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, versículos 10, 11 e 12. Disse-lhes, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto que narra essa audiência pública, na verdade, uma audiência de custódia, quando o Senhor Jesus havia sido preso e levado à presença do governador Pilatos, que não somente era o governador, mas tinha também a atribuição de ser juiz ali na Palestina, na Judéia. E todos sabemos a história. O julgamento de Jesus foi o mais injusto, o mais incorreto, o mais ilegal da história. Mas teria que acontecer como de fato aconteceu. Jesus foi vítima de toda sorte de injustiça, de toda perseguição por parte dos seus patrícios e também das autoridades romanas. Pilatos ficou sem saber o que fazer em relação a Cristo Jesus. Num dado momento daquela audiência, conforme eu acabo de ler, Pilatos então colocou para Jesus, já que o Senhor Jesus recusava responder qualquer pergunta daquele juiz, daquele governador, prevalecendo do direito de ficar calado diante da autoridade. Mas Pilatos instigou dizendo: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender? Aí deu ocasião a Jesus para dizer o que ele disse aqui. Nenhum poder, nenhuma autoridade, Pilatos, você teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Aqui eu quero dizer o seguinte: toda autoridade, ela tem origem em Deus. O Senhor é a fonte da autoridade. As autoridades que temos hoje no mundo são autoridades originárias de Deus. Portanto, são autoridades derivadas de uma autoridade maior. O próprio Jesus falou: você não teria poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Com isso, Jesus deixou bem claro que todo poder pertence a Deus. Toda autoridade pertence ao Senhor. Tanto é verdade que após a ressurreição de Cristo, ele falou: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Homens que aqui desfrutam de algum poder, de algum comando, de alguma posição de mando, o tem porque Deus permitiu. Paulo e apóstolo Pedro também já escrevia dizendo que toda autoridade vem de Deus. Não há autoridade que não venha do Senhor, nosso Deus. É claro que Deus entregou essa terra aos homens. O salmista já dizia o seguinte: os céus são os céus de Deus, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então o Senhor, ele permite o homem exercer autoridade aqui no nome de Deus. Muitas pessoas têm autoridade e não reconhecem que essa autoridade tem essa fonte divina. Ele pensa que o poder emana dele, que a autoridade emana dele. Mas há aqueles homens que entendem, que compreendem, há governantes que sabem que depende de Deus, que depende do Senhor. Sabe que ele está ali de forma provisória, não é nada. Deus tira o fôlego de vida, a pessoa desaparece. Quantos homens são arrogantes e começam a exercer a autoridade naquilo que nós chamamos de abuso de autoridade, pensando
que ele agora pode se prevalecer sobre o seu semelhante. Aliás, a palavra de Deus diz que a verdadeira autoridade, e é bom que identifiquemos isso aqui, meus irmãos, meus amigos, a verdadeira autoridade, ela não é terror para quem faz o bem. Toda autoridade que começa a perseguir homens que fazem o bem, mulheres que praticam o que é correto, começa a perseguir instituições que só faz o bem para o semelhante, essa autoridade não merece o nosso respeito. A Bíblia diz que a verdadeira autoridade não é terror para quem faz o bem. A verdadeira autoridade é terror para quem faz o mal. Se você identifica aí algum governante, seja rei, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja juiz, seja desembargador, seja ministro, que começa a legislar, a tomar decisões para prejudicar quem está fazendo bem, quem está amando, quem está praticando o que é correto na área social, na área moral, essa autoridade era desvirtuada. Não é autoridade que tem origem em Deus, mas é fruto do homem, se não for também fruto de uma coisa maligna. Com isso eu quero dizer, nós devemos orar pelas autoridades, interceder por aqueles que governam, sabendo que essa autoridade ela é constituída por Deus, mas temos a liberdade também de questionar toda pessoa que, contrariando as leis de Deus, contrariando a ética, a moral, a verdade, começa a perseguir, a culpar, a querer cercear direitos de homens de bem, essa pessoa está perdendo completamente o rumo em termos de autoridade. Deus é um Deus de legalidade. Deus não é um Deus de injustiça, ele age na legalidade. Tudo aquilo que está fora da legalidade não tem a bênção de Deus, não tem a aprovação do Senhor. Portanto, nesse dia tão importante, nessa semana tão importante, nessa hora tão importante, para os destinos do Brasil, nós devemos, enquanto homens, cidadãos que somos, participar de um processo, mas participar dentro de uma orientação, dentro de uma visão de justiça, de coerência, de verdade, de equilíbrio, sobretudo, não nos deixando levar por nenhuma paixão, mas tendo discernimento. E se não tem, busque sabedoria em Deus, busque discernimento no Senhor, para saber o perfil de pessoas que realmente enquadra como verdadeira autoridade. Pilatos achava que era o cara, que era o homem, mas Jesus falou, você só é porque Deus está permitindo. Daí, então, ele tem que compreender essa grande realidade na vida. Não há autoridade que não venha de Deus, mas muitas vezes o homem se deixa levar pelo seu enganoso coração e foge dos propósitos e dos objetivos de Deus quando entrega ao homem alguma força nessa terra, algum comando neste mundo. Deveria exercer, tal como a Constituição brasileira diz, que o poder emana do povo, com a bênção de Deus, e em seu nome deve ser exercido. Nós temos sim que contribuir em muito com as autoridades, porque elas dependem da parceria. Eu acho que um governante, ele é apenas um dos nossos, que é colocado numa situação de destaque para poder também fazer o bem para o povo, usar a política para construir o melhor para a sociedade, como instrumento de edificação, de crescimento, de bênção para o país. Não querer o poder pelo poder, mas o poder para fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Daí entendermos sim que quando o homem tem sintonia com Deus, quando tem harmonia com a direção divina, vai se cumprir o que diz o salmista, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus possa abençoar o nosso país, a nossa nação, a população. Deus nos deu um território riquíssimo, né? Com muitas riquezas, terra fértil, minérios e tudo mais. Agora precisamos ter um povo que tenha temor de Deus, equilíbrio, sobretudo autoridade, governantes compromissados com o temor que se tem a Deus. O mal de muitos países é que os governantes deixaram de temer a Deus.
Quando um governante não teme a Deus, ele não respeita a sociedade, ele não respeita o seu semelhante, porque não há um princípio básico que é o temor do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ver essa pátria ocupando lugares de destaque no contexto das nações do mundo. E o mundo possa olhar para o nosso Brasil e dizer: ali está uma pátria abençoada por Deus. Tudo depende das pessoas estarem no centro da vontade do Senhor. Que assim seja e que haja discernimento e direção de Deus em nós para fazermos as escolhas corretas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.